Ministros do Supremo reagiram hoje ao pacote de medidas do Congresso, aprovado ontem, que restringem os poderes de integrantes da Corte e ampliam as possibilidades de impeachment deles. A reportagem é de Luciana Amaral. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, classificou a Corte como guardiã da Constituição Nacional e disse que não se deve interferir nas instituições por motivações políticas de ocasião. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. A fala do ministro ocorre um dia depois da CCJ da Câmara aprovar duas propostas de emenda à Constituição que têm como objetivo limitar os poderes do Supremo. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. O ministro Gilmar Mendes endossou a fala do presidente da Corte. Segundo ele, o tribunal fez seu dever de defender a democracia e os direitos humanos. Mendes também disse que o STF valoriza as movimentações políticas e a normalidade institucional no país. Em conversas reservadas, ministros do Supremo afirmam que o pacote é inconstitucional. A avaliação é que o texto pode ser derrubado se eventualmente chegar à Corte. A leitura feita pelos magistrados é de que as propostas são uma retaliação ao tribunal depois da decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares. O avanço do pacote anti-STF também incomodou a ala governista na Câmara dos Deputados. As propostas contaram com os votos favoráveis de parlamentares do União Brasil, que ocupa o Ministério do Turismo, e do PSD, que chefia a pasta de Minas e Energia, por exemplo. Além deles, deputados do PP e MDB também chancelaram os textos. Agora, deputados aliados ao presidente Lula devem tentar ampliar as discussões nas próximas comissões que vão analisar as propostas. Isso atrasaria o andamento das matérias no Congresso. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já indicou a aliados que deve frear a tramitação dos textos. De acordo com interlocutores, Lira não gostaria de se indispor com a Corte bem na reta final do seu mandato à frente da Câmara. Cristiano, alguma chance dessas agendas avançarem no Congresso? Caio, olha, eu acho que não, né? Houve ou pelo menos vai ter dificuldade de andamento, né? Ela acabou avançando na Comissão de Constituição e Justiça, vale dizer, porque ela é presidida por uma parlamentar que defende também essa pauta ligada à oposição, e ela tinha uma pressa, a comissão tem uma pressa em votar isso, porque no próximo ano o comando da comissão passa pelo PT, né? Então, muito provavelmente com o processo todo, a gente já tem uma pauta aí nessa reta de final de ano bastante cheia, bastante conturbada, e o que aconteceu também como pano de fundo dessa aprovação dessas medidas é que existem ali interesses em relação à sucessão na Câmara. Então o pessoal está muito de olho nos votos, por exemplo, do PL, no caso da eleição da Câmara, e aí quis fazer um gesto também político em relação a isso, né? Mas outra coisa, Caio, que é que se essa agenda prosperar, certamente isso vai ser questionado sim no Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe qual é que é a tendência desse pacote. Muito provavelmente boa parte dele, uma parte expressiva, vai ser considerada inconstitucional. Agora, Daniel, você sente de alguma maneira um receio? Acho que pelo menos talvez a que muda o rito do impeachment, né? As outras têm um questionamento constitucional, sim, mas a que muda o rito do impeachment talvez seja algo que possa avançar, né? Trata-se ali de um rito interno dentro do Congresso Nacional. Daniel, quando esse assunto incomoda, né, o Supremo se preocupa com isso ou não? Ele não se preocupa, ele não se incomoda, ele acha que isso nunca vai avançar. Como que é a percepção? Como que tudo isso cai dentro do Supremo?
Incomoda demais e tem um tema em particular que incomoda mais ainda. É verdade que PEC que limita decisões monocráticas incomoda, outras PECs também são vistas com ressalvas no Supremo, mas tudo isso, no limite do limite do limite, os próprios Supremo pode acabar julgando inconstitucional lá na frente, depois que o Congresso aprovar, se e quando aprovar. Tem uma coisa que pega mais porque não tem muito o que o Supremo fazer, que é a abertura de um processo de impeachment contra um dos ministros. Então, a situação é muito comparada, e isso não é uma comparação, uma alegoria que eu estou fazendo, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso já fez, inclusive aqui na CNN, que quando a gente fala de impeachment é um pouco como um time de futebol em que você está tocando de um lado, toca de outro, faz um gol de um lado, faz um gol de outro, mas que o impeachment é como retirar um dos jogadores do time adversário de campo, que o Supremo encara assim. E aí, isso é o ponto em que o Supremo considera cruzar, atravessar uma linha vermelha. Agora, nesta reta final de legislatura 2025-2026, eu não vejo enormes riscos disso acontecer, não. Agora, é preciso considerar, como a gente já cansou de debater aqui, que tudo indica que na próxima legislatura, a partir de 2027, a gente vai ter um Senado dominado pela direita, com uma maioria confortável da direita, com uma ampla presença do PL mais bolsonarista, e aí a pressão vai ser muito forte para a abertura de algum processo de impeachment. Ô Cristiano, você vê alguma relação do resultado da urna, direita empoderada, com 3 dias depois, já querendo mostrar força aí com o avanço dessa PEC, né? O resultado da eleição teve essa capacidade de impulsionar essa agenda 3 dias depois? Caio, nessa reta houve uma suspensão das emendas parlamentares, né, num momento crucial ali também da disputa. Por mais que os municípios, muitos prefeitos tenham ido para essa eleição com os cofres até cheios em comparação com legislações, com eleições anteriores, né, a gente viu que algumas dessas emendas, essas liberações acabaram de certa forma fazendo falta em algumas localidades. E isso foi sem dúvida nenhuma, um fator motivador. Mas o que também eu gostaria de reforçar de fato, esses dois panos de fundo, né? Primeiro o seguinte, a CCJ vai passar pelo comando do PT para o próximo ano, e tem também o pessoal na sucessão na Câmara de olho nesses votos do PL, né? Então isso acabou também impulsionando e aumentando ali a disposição dos parlamentares de fazer avançar essa agenda. Ô Daniel, ficou muito claro aí nessa votação uma clivagem ali, né? A votação foi liderada pelo PL do Jair Bolsonaro, mas teve uma aderência também de partidos de centro, que tem ministérios no governo Lula, né? PP, União Brasil, também votou a favor. Isso, de alguma maneira, chama atenção para que essa agenda, vamos dizer, uma agenda crítica ao Supremo, que fustiga o Supremo, é uma agenda que transcende o bolsonarismo também? Na verdade, é uma agenda boa de voto. É uma agenda que hoje, que as eleições municipais mostraram, é que o Brasil respira um clima de centro, centro-direita e direita. A votação da esquerda, da centro-esquerda, foi muito reduzida. E essa hostilidade em relação ao Supremo, justificada ou não, na verdade, rende votos para o PL, para o bolsonarismo e para quem do União, do PSD, do Republicanos, do MDB, do PP, acabar de alguma forma entrando nela também. O que dá para destacar, se a gente for olhar o grande retrato, é que o PL 3, 4, 5 anos atrás, no governo Jair Bolsonaro, quer dizer, não era um PL, vamos dizer, a base bolsonarista, ainda no antigo PSL, não sabia jogar o jogo do Congresso, não sabia. E hoje o que a gente já identifica é que, claro que um tema desse, uma PEC contra o Supremo Tribunal Federal, é difícil de passar, continua sendo muito difícil.
mas o PL começou a aprender a jogar esse jogo. Então, é uma bancada ali de quase 100 votos na Câmara dos Deputados que vai fazer diferença na sucessão de Arthur Lira, e isso já entrou na pauta. O PL já consegue jogar esse jogo, já consegue colocar isso como um fator de barganha para a definição do próximo presidente, da próxima mesa diretora. E é essa virada, na verdade, a grande inserção do PL bolsonarista, da direita mais raiz, no sistema político e no jogo do Congresso, que é digna de nota. Sim, e tem a outra grande agenda bolsonarista, vamos dizer assim, que é a anistia, né? A anistia aos investigados 8 de janeiro, né? Que pode acabar virando uma anistia também para o Jair Bolsonaro. Você vê chance disso evoluir, Cristiano? Bom, tá, eu acho que isso tem alguma chance, sim, pelo menos na Câmara dos Deputados, mas eu acho que não também, Caio, não acredito que seja uma agenda que seja concluída, que seja aprovada de forma conclusiva aí ainda esse ano, tá? E eu tenho também, Caio, a expectativa de que muito provavelmente se no limite isso for aprovado, ainda que o presidente vete e o Congresso Nacional derrube o veto, né, eu acho que é mais um tema também que a gente vai ter judicialização. Certamente essa anistia vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade com ela no Supremo Tribunal. E aí, o risco para o Supremo, na minha opinião, declarar essa lei inconstitucional, eu acho que é bastante alto, não pode ser descartado. Porque, sob o argumento, Caio, eu vejo o Supremo nessa direção de que você não pode anistiar pessoas que tentaram abolir o Estado Democrático de Direito via tentativa de golpe. E há uma consolidação no entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal que houve sim uma tentativa de golpe. Basta ver e basta ler os votos, né, das condenações das pessoas envolvidas ali. Então, como o Supremo está muito convencido disso, obviamente que eu acho que, eventualmente, se isso for questionado no Supremo Tribunal Federal, a chance dessa lei vir a ser considerada inconstitucional é bastante elevada. Ô, Caio, pois não? Só para complementar e endossando o Cristiano, parece que o grave de tudo isso é que você tem uma ampla parcela da sociedade brasileira que não acredita nas decisões do Supremo e tem uma hostilidade muito grande. E aí não se trata de dar razão ou não dar razão a essa parcela da sociedade. O importante aí é que a descredibilização das instituições é grave em qualquer cenário. Quando você tem a justiça desacreditada, a Suprema Corte desacreditada, isso se torna ainda mais grave. Existe esse tensionamento institucional que não será revertido a curto e médio prazo sem que o Supremo foque em 3 coisas, me parece: autocontenção, robustez nas suas decisões jurídicas e colegialidade. Enquanto isso não se consolidar, dificilmente uma grande parcela da sociedade brasileira, duvidando, hostilizando o Supremo, deixará de fazê-lo. Daniel, em 30 segundos, que é o tempo que a gente tem, Brasília ainda não voltou com tudo, né? Depois da eleição, né? Não, está bem paradinho. A gente olha ali no Congresso, já tem alguma movimentação, mas ainda muito longe, viu? Isso é só depois do segundo turno.